Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. A grande pergunta dessa liturgia de hoje está no Evangelho de nosso Senhor. Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior e que agrada a Deus? Para a gente construir essa resposta, precisamos iniciar no livro da sabedoria, na primeira leitura. A palavra diz assim: se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá. O justo é filho de Deus. A pergunta é: quem é o justo? Ou talvez, o que é justo? São Paulo, na sua teologia, na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos, nos explica a teologia da justificação. Justo é aquele que foi justificado no sangue do Cordeiro, que foi salvo no sangue do Cordeiro, que foi lavado no sangue do Cordeiro. Justificação não no sentido de justificar algo, mas no sentido de que Deus, em Jesus Cristo, nos salva, nos justifica e nos tira da inclinação da morte. O Papa Bento XVI, no seu primeiro livro da coleção Jesus de Nazaré, vai falar de justiça e retidão. Justo é o homem reto, é o homem de caráter alinhado ao caráter de Cristo, é o homem que tem uma reta intenção, que sabe aonde deseja chegar e se esforça por meio das virtudes para alcançar tão grande dádiva. A Sagrada Escritura, no Novo e no Antigo Testamento, falará 4 vezes: o justo viverá de fé, ou o justo vive de fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que a fé é o fundamento da nossa esperança, daquilo que vemos, tocamos, acreditamos. Fé, do latim fidei, que gera a palavra fidelidade e que gera a palavra emet, que significa aliança. Quando nós temos fé, nós vivemos de fidelidade. Não que nós somos fiéis, mas Deus é fiel. E quando nós vivemos nessa fidelidade, há entre Deus e nós uma aliança, e a aliança é inquebrantável porque ela parte do Senhor. O livro da sabedoria continua dizendo: vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vale recordar o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, quando nosso Senhor nos fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado os mansos de coração. O que é manso de coração? É ter o coração ancorado no Senhor, é ter paz, é ter a certeza de que Deus não nos abandona, é ter a certeza que o Senhor é o guarda de Israel, que não dorme, não cochila, Ele sempre está conosco. O livro do Deuteronômio, Deus vai dizer: levar-te-ei ao deserto para provar-te, para colocá-lo em sofrimento, mas sobretudo para saber o que está no teu coração. Muitas vezes amamos Deus com a palavra, mas não amamos Deus na prática. Amar a Deus na prática é permanecer nele. Quem ama permanece, quem não ama zarpa, abandona, vai embora. O amor em Cristo Jesus é permanecer. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 15, ele vai dizer: permaneça em mim e eu permaneço em vós. O Espírito Santo de Deus, a Eucaristia,
É Deus que permanece no meio do seu povo. É Deus que permanece nos alimentando, cuidando, guiando, conduzindo, até o dia de sua revelação gloriosa, que a igreja chama de parousia. Colocá-lo à prova para saber se nós o amamos verdadeiramente. Santa Teresa de Ávila, uma santa do ano de 1515, espanhola, carmelita, que nós vamos celebrar no dia 15 de outubro, dizia: hoje eu compreendo porque tu tem poucos amigos, porque amigos de Cristo é quem permanece na cruz. São Luís Maria Grignon de Montfort, um santo francês, no livro Carta aos Amigos da Cruz, ele vai falar que os amigos da cruz são aqueles que permanecem no Senhor. A segunda leitura é de São Tiago, a cirúrgica carta de São Tiago. São Tiago é a carta mais direta, ele não mede palavras para dizer a verdade. Vale lembrar que a carta de São Tiago é escrita para a igreja, para a comunidade. Não é uma carta dirigida à diáspora, ao mundo, aos não cristãos e aos ateus. Não, é uma carta escrita para nós. E ele começa dizendo: caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda a espécie de obras má. Quando São Tiago diz isso sobre inveja e rivalidade, é porque ele encontra essa cisânia, esse joio no meio da comunidade de Jerusalém. Inveja é a não satisfação daquilo que Deus te dá. Inveja é quando você não é feliz com aquilo que Deus te proporciona. Inveja é quando nós somos profundamente ingratos, e por sermos ingratos, insatisfeitos, cobiçamos aquilo que o outro tem: pessoas, coisas, dons, talentos. A inveja é um sentimento pobre, pueril, pequeno. Claro que nós temos inveja, todos nós, a começar pelo padre. O problema é quando nos tornamos pessoas invejosas, nos alimentamos da inveja. Profundo quando se fala da inveja na teologia moral. A inveja é justamente a deturpação das virtudes. Eu gosto quando Dante Alighieri, no seu livro A Divina Comédia, fala sobre a inveja, o homem invejoso, a mulher invejosa. Rivalidades. A comunidade não pode ter rivalidade. Quando nós rezamos Pai Nosso, significa que somos todos irmãos e não somos rivais. A rivalidade, a inveja, a pequenez de Caim levou ele a matar o seu irmão Abel. Quantas vezes na comunidade somos que nem Caim, matamos Abel, porque somos invejosos, ciumentos, não consegue ver o outro como irmão, mas como rival, e nós o matamos na fofoca, na difamação e no contrário do amor. A gente acha que o contrário do amor é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. É quando nós tratamos o nosso irmão com indiferença, por causa da inveja. Inveja é a má administração das nossas emoções. Uma pessoa que não administra as suas emoções, que não administra a sua vida, que não administra os teus sentimentos, se torna uma pessoa profundamente invejosa. O invejoso, ele é doente, ele não vive, ele não cresce, ele não anda. Jesus, no Evangelho de Marcos, fala que vai destruir e construir o templo em 3 dias. Os discípulos acreditam no templo. Jesus fala do corpo. Ao 3º dia ele ressuscita.
Ao terceiro dia Ele nos garante acesso à vida. E eles vêm futricando no meio do caminho, acreditando que o Senhor não ia escutar. Talvez o Senhor não escutou mesmo, mas vale lembrar que o Senhor é onisciente. O Salmo 138 vai dizer: antes que as palavras cheguem aos teus lábios, o Senhor é conhecedor de tudo aquilo que tu tens a dizer. O Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Ele sabe e escuta tudo. Ele está em tudo e Ele pode tudo. Ele só não é onivolente. Tendo tudo, sabendo tudo e querendo tudo, manipula tudo. Ele é o Deus da liberdade. Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Eles emudecem, não tem resposta. Mas Jesus mesmo assim não deixa de formá-los. O verdadeiro pastor é aquele que forma, é aquele que ensina, é aquele que catequiza, é aquele que leva a beber das águas frescas. Jesus diz: porque o que eles estavam conversando? Quem é o melhor entre nós? Quem manda aqui? Quem sabe fazer mais coisas? Quem é que tem muitos dons? Ah, sou eu, é você. Eles estavam discutindo quem é o maior. Jesus diz: se quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Como isso dói aos nossos ouvidos, porque nós vivemos numa geração que a gente gosta de ter o nosso ego massageado. Nós gostamos do destaque, do reconhecimento, nós gostamos do confete, nós gostamos dos elogios, nós gostamos do reconhecimento, dos aplausos. Mas Jesus, Ele nos ensina o contrário. Se você quer ser o primeiro no reino de Deus, seja o último, seja aquele que serve a todos. Se nós queremos ser o primeiro, precisamos ser os últimos e servir a todos. Remonta à segunda leitura: inveja e rivalidade. Quantas vezes a gente acha que um jaleco nos faz mais santo, uma casula, uma sobrepeliz, um cargo, uma função de destaque, uma coordenação, um prestígio na comunidade? Pode perceber, nas comunidades muitas vezes a briga, isso é do tempo de Jesus, é pelos cargos. Quem é que manda? Quem é o insubstituível? Quem é que pode mais? Sem mim as coisas não andam. Se eu não estiver, as coisas não funcionam. Se vocês acharem uma vassoura e um rodo por aí, eles estão depressivos, porque aqui ninguém briga por eles. Agora, pelo destaque, pelas coordenações e pelos microfones, a briga está feia. A gente deveria brigar pelo tanque, pelo balde, pelo pano de chão, pela vassoura, pelo rodo. Mas isso significa inclinar, e só se inclina quem é humilde. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, que sirva, que faça alguma coisa, que coloque os seus dons para a comunidade, que ajude a comunidade. Porque quem quiser destaque ficará à deriva. Nosso Senhor é aquele que passa pela fila e Ele vai no último lugar. Ele vai no último lugar. Ele pega aquele que está no último lugar. Lembra daquela parábola que Ele deu uma festa e chamou os grandes, os poderosos? Eles não foram. Ele falou: chame as prostitutas, os coxos, os aleijados. Eles foram. O reino de Deus é dos pequenos, dos fracos, que Ele torna forte. E por isso Ele pega uma criança
Quem acolher essa criança, quem ter o coração de criança, um coração puro, um coração que não deseja nada daquilo que não tem, um coração desprendido. Irmãos, que a liturgia de hoje nos ensine a não ter medo do último lugar. E Jesus, ele nos ensina no Evangelho: somos servos substituíveis. Aqui ninguém com N bem grande é insubstituível. Ninguém, a começar por aquele que vos fala. Ninguém. Aqui não é empresa, não tem plano de carreira, nem cargo vitalício. Somos todos, com a graça de Deus, profundamente substituíveis. E assim é a roda da vida, porque é o Espírito que conduz e é Ele que nos leve. Quem quiser chamar a atenção de Deus, seja pequeno, seja humilde. Termino dando um exemplo. Uma vez, conversando com um grande homem na minha caminhada religiosa, antes de ser padre, ele era meu diretor espiritual quando eu morava em Recife. Padre Edward, é um padre americano de New Jersey. Ele me disse: Rafael, você quer ser um cálice grande ou um cálice pequeno? Na hora, né, orgulhoso, vaidoso, falei: grande, né, só grande. Eu olhei para ele: grande. Ele falou assim: seja pequeno. Ele falou: mas eu quero. Aí eu falei: mas eu quero ser grande. Eu argumentei: grande diante do Senhor. E ele me ensinou assim: seja pequeno. O cálice grande corre riscos de nunca estar cheio. Eu falo isso por mim. Quando eu tenho que encher a garrafa de água do filtro, eu fico: não, vou tomar um copinho só, que a gente não quer encher a garrafa porque demora. O cálice grande, nós corremos riscos de nunca ser preenchidos. Agora, se você for um cálice pequeno, você vai ser preenchido. Que adianta ser grande e vazio? Tem muita gente por aí que é grande, mas é vazio. É melhor ser pequeno e cheio, transbordando. Quando nós somos grandes demais, Deus não é suficiente. Nós somos cheios de nós mesmos. Então, filhos, queiram ser cálices pequenos, porque não importa o tamanho que você seja, o que importa é que você está cheio de Deus. Pequeno ou grande, o que importa é ser preenchido.